The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa noite a todos e bem-vindos ao nosso seminário online Implementando Entrega Contínua. Antes da gente começar, eu gostaria de avisar que essa sessão será gravada e enviada a todos vocês. Nós reservamos um tempo no final da sessão para responder as perguntas, então ao longo do seminário, se tiver qualquer pergunta, adicione na janela de questions que aparece no GoToWebinar. Nós vamos estar sorteando também um livro de entrega contínua, então fique ligado no seu e-mail após a sessão para saber se foi o grande vencedor. Sem mais demoras, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante de hoje, Marco Valtas. O Marco tem mais de 10 anos de experiência desenvolvendo software. Ele está na ThoughtWorks há 3 anos como consultor lead, é líder da prática de entrega contínua no Brasil e também um dos tradutores do livro juntamente com Ronaldo Ferraz. Marco, é com você. Obrigado, Catherine. Bom, boa noite. Muito obrigado por dedicar essa hora para ouvir falar um pouco mais de entrega contínua. Eu espero esclarecer para vocês um pouco mais de como você inicia na implementação da entrega contínua. Né? Eu tenho dois objetivos principais nesses próximos 50 minutos, que é guiar vocês nos primeiros passos da adoção. Quer dizer, você tem um livro de 500 páginas, muita gente falando, várias informações entrando e saindo de como se faz a entrega contínua e você quer implementar isso na sua organização, no seu time de desenvolvimento. Como é que você começa? E um segundo objetivo é enfatizar alguns conceitos, conceitos inclusive mais abstratos, mas não tão práticos em relação à ferramenta ou mecânica da entrega contínua, mas conceitos importantes que devem ficar na sua mente o tempo todo que você está implementando a entrega contínua. Eventualmente, depois de implementar, ainda você continua revisitando esses conceitos. Eu diria que conceitos fundamentais para o início desse caminho que é colocar a entrega contínua na sua organização. Eu vou iniciar com, se eu conseguir passar o slide, isso. Eu vou iniciar por onde toda palestra de entrega contínua deve iniciar, que é tendo certeza de que existe uma definição do que é entrega contínua, do que nós estamos falando. Se nós vamos perder tempo, nós vamos estudar e vamos implementar a nossa organização, a gente precisa saber do que a gente está falando. E hoje existem duas definições que você encontra aí pela web. Uma foi feita por um grupo de desenvolvimento de entrega contínua na ThoughtWorks, cujo eu faço parte, e essa definição traz à luz a questão do custo, tempo e risco, ou seja, a entrega contínua diminui o custo, tempo e risco de mudanças incrementais aos usuários. Essa parte de mudanças e essa parte de incrementais é bastante importante. É bom manter isso em mente. E tem uma outra definição que foi publicada pelo Martin Fowler e provavelmente é a definição mais popular hoje. Afinal de contas, o Martin Fowler tem não sei, 50 mil seguidores no Twitter, mas que coloca de uma maneira um pouco mais abrangente, que é colocar desenvolver o seu software de maneira que ele está pronto para produção a qualquer momento. Se nós pensarmos sobre essa definição, é óbvio que uma está relacionada com a outra e que se o seu software está pronto para produção a todo tempo, o risco, o tempo de desenvolvimento, etc., acabam sendo afetados, acabam diminuindo. Né? Essa palestra não é sobre ferramentas. Quando a gente fala de uma metodologia, quando a gente fala de toda essa transformação da nossa organização, a gente não pode falar de ferramentas. Ferramentas são utilizadas para resolver certos problemas. E os problemas são diferentes em cada organização. Se você faz software para aviação e se você faz um software que é basicamente uma rede social, as suas preocupações e seus problemas são diferentes e as ferramentas que você vai utilizar são diferentes. Então, apesar de eu citar algumas ferramentas, eu vou citar muito mais práticas e coisas que você tem que ter em mente na hora de trazer entrega contínua para dentro da sua organização. E se não são sobre ferramentas, só resta ser sobre pessoas. Sim, sobre pessoas. Pessoas são o material que faz a entrega contínua. Né? São
os drivers, né, em inglês, são pessoas que tomam as decisões complexas, são pessoas que resolvem problemas, são pessoas que fazem uma metodologia ágil, são pessoas que fazem as coisas funcionar ou não, ou seja, se você já teve experiência no passado de tentar modelar comportamento de uma organização apenas impondo regras e impondo ferramentas, a taxa de sucesso deve ser muito pequena. E dentro do desenvolvimento de software, nós temos mais ou menos essas áreas em que as pessoas atuam, né? Nós temos uma área de produto que é conhecida como pensar no produto, ter a ideia, toda a concepção do que vai ser desenvolvido normalmente passa uma área de produto. Metodologia de Scrum a gente chama de Product Owner, né? Tem um pessoal de desenvolvimento, nesse caso desenvolvedores, que transformam essa ideia e implementam essa ideia em forma de código, em forma de software. Tem um pessoal de qualidade ou testes que tenta fazer com que tenha certeza de que aquele software é exatamente o que a ideia era na cabeça da área de produtos e que não foram introduzidos nenhum problema por mudanças nesse software. Temos a área de operações, que cuida da infraestrutura, da onde esse software roda, o que a gente chama de produção, né? Quando você coloca esse software em produção. Se você participa de uma organização bem grande, você sabe que existe uma área totalmente dedicada. E os usuários que, com o movimento Lean, com toda a questão do feedback rápido e etc., tem um papel cada vez maior, principalmente que eles fornecem informações de como guiar o seu produto de uma maneira melhor. Apesar de eles não estarem envolvidos direto na confecção do software, eles sim são a parte, se não mais importante desse ciclo todo, porque sem usuários, o nosso trabalho não tem muito objetivo para a grande maioria dos casos. Então, sabendo que são sobre pessoas, qual que é a próxima ideia, qual que é a próxima pergunta que você deve responder em relação a tentar implementar entrega contínua na sua organização? É o porquê. O porquê que você quer trazer a entrega contínua para a sua organização. Isso ainda vai te dar, eu diria, ferramentas ou pelo menos poder de negociação no futuro, mas é importante que você saiba o porquê. Se você tem um custo muito alto no desenvolvimento, talvez você queira reduzir o custo. Se você tem funcionalidades que demoram muito para chegar em produção, se você for uma pessoa da área de produtos, você tem interesse em que as suas novas funcionalidades cheguem em produção o mais rápido possível. Se você já está mais perto de operações ou tem que atender chamadas às 3 da manhã, você gostaria de ter menos defeitos em produção. Ou seja, depende da área que você ocupa. Mas eu acho que o ponto final aqui, essa última frase, talvez seja a que é comum a todos, né? Quer dizer, em dia de implantação, em dia de release, o dia que você coloca o seu software em produção, é um dia que você quer dormir em paz. Ou pelo menos eu diria, o dia anterior ao dia da implantação. Né? Responda essa pergunta, por quê? Quer dizer, encontre objetivos claros de a razão que você está trazendo entrega contínua. Isso você vai usar para convencer a sua liderança. Se você está num time de desenvolvimento, se você, por exemplo, ocupa um papel de um desenvolvedor, tenha certeza de que o seu gerente comprou a ideia, pelo menos lhe dá espaço para essa ideia. Se a sua empresa trabalha com 100% de utilização, ou seja, com 100% do tempo ocupado com os problemas recorrentes do dia, vai ser muito difícil você colocar uma nova metodologia dentro da sua empresa. Então, a liderança ela tem que dar eu diria, esse fomento não só em dinheiro, em espécie, mas tempo e pessoas, que no final, numa organização é dinheiro, mas tempo e pessoas é uma coisa importante, é um recurso que tem que estar disponível para você conseguir mudar alguma coisa. Né? E a maneira de trazer a liderança a bordo é ter métricas que vão melhorar. Nesse caso, eu tenho um software que faz
que fica bisbilhotando o meu uso do computador e me diz toda semana o quanto eu gastei de tempo em cada software, em cada website que eu visitei. E a minha defesa é que o YouTube são palestras, na grande maioria dos casos, que tomam muito tempo para assistir no YouTube, porque Porta dos Fundos só dura 5 minutos, 2 vezes por semana. Mas, sobre as métricas, né? Você deve definir algumas coisas que você quer melhorar, alguns números que você quer melhorar no seu ciclo de desenvolvimento de software. Eu recomendaria métricas que levam o tempo como um componente principal. Por exemplo, o tempo que uma funcionalidade demora do momento que é pensada, ou talvez do momento que você pega uma história, se você já trabalha com histórias, até essa funcionalidade chegar em produção. Quanto tempo demora isso? A questão do tempo é muito importante porque entrega contínua afeta o tempo, quer dizer, você vai diminuir o tempo que você demora levar uma funcionalidade da ideia ou do começo do seu código até a produção. Outras métricas de tempo. Quanto tempo demora para detectar um defeito em produção? E quando é detectado um defeito em produção, quanto tempo demora para resolver esse defeito? Vocês conseguem voltar uma versão e resolver rapidamente? Quer dizer, métricas que você vai utilizar não só para ter a sensação de progresso na adoção dessa metodologia, né, dessa maneira de ver o desenvolvimento de software, mas também são as mesmas métricas que vão ser colocadas para a liderança. Quer dizer, existe um ciclo de feedback que você tem que manter com a liderança e também com os times vizinhos, se for uma equipe de desenvolvimento muito grande, para que a adoção de entrega contínua seja, vamos dizer assim, patrocinada ao longo do tempo. Senão, você corre o risco de perder o suporte. Né? E como nós estamos falando de uma nova metodologia, nós estamos falando de mudanças. Eu não vou entrar muito no aspecto da mudança, um conceito muito geral de que mudanças são inevitáveis, elas acontecem na nossa vida, queira, querendo ou não, mas mudanças no ciclo de desenvolvimento de software também são frequentes. São frequentes porque você tem competidores, ou porque você quer inovar no seu produto, ou porque os seus clientes, os seus usuários têm novas demandas. Ou seja, você não consegue evitar o fato de que mudanças vão ser introduzidas no seu sistema. Né? Quando a gente fala mudanças em relação ao ciclo de desenvolvimento de código, eu acho que muitos de nós passamos pela mesma experiência. Está tudo ok, o sistema está indo bem, sem problema algum. É colocada uma nova versão, ou são introduzidas mudanças, ou alguma coisa muda nesse sistema e de repente tudo vira uma grande confusão. Né? Eu estou enfatizando essa questão da mudança porque também é uma outra área que a entrega contínua vai pegar muito. Né? Como é que a gente entende, por que introduzir mudança no sistema faz com que esse sistema se desestabilize? Basicamente, é como você trabalha com essas mudanças. E é importante lembrar que quando você tem uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de testes, uma equipe que cuida do deployment, do release dessas mudanças em produção, o time de desenvolvimento tem um passo um tanto quanto constante. Ele produz mudanças no código, né, como se fosse um rio que continua produzindo no mesmo passo mudanças, mas existe uma contenção. E a contenção é que você não foi para a produção ainda com aquelas mudanças. Ou seja, durante um longo tempo, você acumula um número de mudanças muito alto. Quando você coloca isso em produção, todas essas mudanças podem estar interagindo entre si e há pouca chance de você descobrir qual foi a mudança que causou distúrbio. Ou seja, existe como é que se diz? Existe uma confusão na hora de tentar descobrir o que foi que causou o problema. Né? O caminho para resolver isso não é pedir para
a parte de desenvolvimento, ou para os desenvolvedores diminuírem o passo. Não faz nenhum sentido. Eles estão trabalhando, eles produzem uma certa taxa de mudanças. O que você não deve é ter aquela contenção. Ou seja, assim que as mudanças têm um tamanho razoável, você já vai para a produção com elas. Você diminui o tempo entre realizar uma mudança no seu software e colocar essa mudança em produção. Isso você diminui o delta de mudanças, ou seja, se alguma coisa acontecer de errado, você tem um número muito menor de mudanças para verificar e descobrir qual que causou o problema e corrigir. Agora, eu gosto de usar a metáfora de você entrar num cockpit de um avião em pleno voo e mexer em todos os controles ao mesmo tempo. E depois tentar descobrir o que aconteceu de errado. Ninguém vai fazer isso. Ou seja, você vai mexer um dos controles, receber um feedback, será que está tudo ok? Está tudo ok? Beleza. Agora eu vou mexer em outro, etc. Então, o controle das mudanças, o controle da quantidade de mudanças que você leva de um lado para o outro, é algo que a metodologia de entrega contínua vai tentar diminuir bem. Ok. Legal. Nós estamos com mudanças e mudanças são algo que nós não podemos evitar e nós temos que levar a produção mais rápido. Ok, e agora como é que eu começo? Né? Por onde eu começo a olhar como melhorar essa situação? Times. Infelizmente ou felizmente, times serão aqueles que vão fazer todas as mudanças. E é por eles que você começa a identificar quem que vai iniciar a adoção de entrega contínua. Não é recomendado de forma alguma você tentar fazer uma adoção de entrega contínua na sua organização como um todo, de um dia para a noite. Primeiro que isso não vai acontecer. Segundo que, como mudanças, você vai gerar uma confusão e não vai saber aonde atacar ou cuidar. Né? Existe literatura suficiente, eu acho, na área de negócios, sobre times, na própria área ágil, sobre retrospectivas, como fazer times melhores, melhor comunicação entre times, técnicas como retrospectivas. Se você trabalha com metodologias ágeis, você sabe que pessoas são mais importantes que os processos em si. Você adapta o processo dependendo das pessoas que você tem. Mas eu vou dar, na verdade, duas sugestões aqui rapidinho, pelo menos para guiar um pouquinho, se você tiver que escolher times. Né? Um é o famoso Nokia Test. A Nokia tem como padrão uma metodologia ágil. Na verdade, eles adotam Scrum. E, num determinado momento, eles estavam tentando identificar quais times realmente eram ágeis dentro da própria organização. E eles criaram o Nokia Test, que é dividido em duas partes. A segunda parte é mais para identificar se você realmente faz Scrum. Como eu não quero inferir que você usa o Scrum ou que você faz uma determinada metodologia ou outra, eu só vou comentar da primeira parte, que são essas três perguntas ou definições. Né? O time que você quer iniciar a adoção de entrega contínua, é um time que tem uma interação menor que 4 semanas? Isso faz sentido, porque se for maior que 4 semanas, é mais que um mês, ou são 2 meses, ou são 3 meses. Bom, isso não é um desenvolvimento muito iterativo, é um desenvolvimento, talvez um mini waterfall, como a gente fala. Né? As funcionalidades dentro dessa interação, elas estão prontas e finalizadas ao final da iteração? Quer dizer, o time tem uma interação de até 4 semanas, e isso é flexível dependendo da sua situação. Mas quando eles chegam ao final da interação, as funcionalidades estão prontas? Essa é uma ótima questão, porque se você tiver iterações e as funcionalidades elas passam de uma iteração por outra sem estarem terminadas, a iteração nada mais é do que uma mudança no seu calendário, uma marca no seu calendário, porque todo ponto da interação é quando chegar ao final da interação, você tem as histórias prontas. Né? E a última pergunta, que para mim é a mais interessante, a iteração inicia antes do final da especificação. Isso é diretamente relacionado ao waterfall. Porque se a especificação termina antes da iteração, ou seja, existe essa diferença,
você está meio que fazendo waterfall, onde você especifica toda a funcionalidade e depois começa a codificar, a fazer o software para ela. E essa afirmação cuida exatamente disso, que a sua especificação ela tem que ser aprimorada. Começa com uma ideia, começa com uma hipótese e ela é aprimorada durante a implementação. Falando ainda de times e pessoas, o que tem ficado muito popular hoje é o movimento DevOps, que basicamente diz sobre quando você procura por DevOps, você vai ver automação de infraestrutura, coisas muito ligadas ao lado de operações. Mas, como o Jess também usa nas apresentações dele, se você procurar por uma pessoa de DevOps, se você tentar contratar uma pessoa de DevOps, é um exercício meio frustrante. Porque, na prática, não existe alguém de DevOps, um DevOps. Né? Não deveria existir. Se alguém se qualifica como DevOps, ele está ocupando uma posição meio ambígua entre ser desenvolvedor ou trabalhar na área de operações. O que DevOps realmente significa é o compartilhamento entre a área de desenvolvimento e a área de operações. Existia uma tensão muito grande, onde o desenvolvimento terminava, dava para operações e operações se virava para colocar em produção. Então isso criou uma tensão muito grande. Hoje em dia nós queremos uma integração entre essas duas áreas. Nós queremos desenvolvedores que tenham um pouco de cabeça a mentalidade de operações, que arquitetem o seu software de maneira que seja fácil fazer o deployment desse software. E do lado de operações, pessoas que sabem como é o ciclo de desenvolvimento e possam pensar, mesmo inclusive ter um background em desenvolvimento, codificar ferramentas que fazem mais fácil para os desenvolvedores colocarem seu software em produção. E se você tiver times ágeis e tiver vários times para decidir qual que você vai iniciar, a minha última dica é procurar por aquecedores. Aquecedores são aqueles irradiadores de informação, são aqueles que gostam de compartilhar o que aprenderam, são aqueles que organizam umas palestras pequenas dentro da sua empresa. Essas pessoas são mais importantes porque você está tentando mudar a sua organização. Então, aqueles que compartilham informação são mais importantes para você nesse momento do que pessoas que ficam muito fechadas, muito num silo. Se você tiver um time muito segregado, talvez não seja melhor começar por ali. Vamos falar um pouquinho de práticas. Ok, nós falamos das pessoas, né? Então, quais são as práticas, quais são as técnicas que elas têm que adotar, pelo menos de início? E tem algumas que eu vou enfatizar aqui, não são todas, porque você vai adicionar novas e novas práticas, mas algumas que são as principais, assim, dia 1. O que nós vamos olhar, o que nós precisamos ter no nosso ambiente de desenvolvimento, no nosso ciclo de desenvolvimento, que é importante para começar a implementação de entrega contínua. A primeira é integração contínua, que a gente comumente chama de CI, ou Continuous Integration, que para aqueles que estão familiarizados é arroz com feijão do desenvolvimento de software hoje. Quer dizer, nós temos sistemas como Jenkins, TeamCity, ThoughtWorks Go, que mais? Travis CI, agora que faz integração contínua em cloud, e etc. Que basicamente é um servidor que pega as alterações dos desenvolvedores e compila e testa aquele código. Mas o segundo, ter só isso não é o suficiente. O time também tem que entender qual que é a diferença entre um build vermelho e um build verde. Quando tem um build vermelho, realmente para-se a linha. Né? Essa vontade de arrumar o build é a parte primordial para o time. E tem mais uma característica que fica meio obscura, talvez, que as pessoas não relacionam, mas integração contínua é a porta da automação. Entrega contínua depende muito de automação. Eu vou explicar por que um pouquinho mais para frente. Mas aonde começa a automação desse desenvolvimento de software? Você não faz automação do código em si, de codificar o software. Então você faz a automação do que acontece depois. Os testes, o colocar na máquina de produção, colocar em ambiente de testes ou ambiente de homologação, tudo você faz através de integração contínua. Outro conceito que o time não pode se confundir é o que significa pronto. Em entrega contínua, pronto é em produção.
Se existe uma distância muito grande, se existe uma separação muito grande entre os diferentes ciclos de desenvolvimento, é natural que as pessoas chamem de pronto assim que eu passo pela parede, que eu passo para o outro lado. Mas no ambiente de entrega contínua, isso vai ficar tão perto que a definição de pronto para você é produção. E você não quer um acúmulo de trabalho em progresso, né, de trabalho não colocado em produção. Tim Brown, no Agile Trends, fez uma afirmação um tanto quanto contundente exatamente sobre ter esse trabalho em progresso não colocado em produção. Ele diz que o que você trabalhou nas últimas 2 iterações não tem valor algum, né? Não tem qualquer valor. Porque a ideia de valor, e a ideia de valor tem mudado bastante com o movimento Lean, né? É entregue para o usuário, para aquele que vai usar o software, aquele que é o consumidor desse software. Trabalho pela metade não tem valor. Isso é um conceito importante para os times que vão trabalhar com entrega contínua. E mais uma prática, talvez mais uma definição que o time tem que ter em mente, e que, apesar de ser muito curta, é que muito curta na sua descrição, mas as consequências são enormes, é que o seu software, sempre que passar pela integração contínua, passou em todos os testes, ele está pronto para a produção. Ou seja, ele pode ser colocado em produção a qualquer momento. E o mais importante disso é que, se houver um ponto de decisão, faço o meu software ficar instável por um determinado momento, ou coloco o software em produção, ou deixo o software estável para a produção, eu mantenho ele estável e repenso como é que eu vou fazer essa funcionalidade. Ou seja, software instável não é aceitável. Existem maneiras de você colocar novas funcionalidades e mudar o seu software sem transformar ele numa bomba relógio para colocar em produção. Okay. E talvez o que seja mais importante em relação a manter o seu software pronto para a produção é a arquitetura dele, né? Existem várias variáveis que influenciam nisso, mas a arquitetura é uma das coisas importantes. Essa definição vem do livro do Martin Fowler, mas o que normalmente é ressaltado é a parte que ele fala que são as decisões difíceis de alterar, né? A arquitetura é algo invisível, ou seja, olhando apenas o código em si, você não consegue descrever a arquitetura com facilidade. Ela é de difícil mudança, uma vez estabelecida, de difícil mudança, e ela afeta totalmente como você coloca o seu software em produção. Portanto, é algo que tem que se prestar atenção. A arquitetura do seu software é algo que você vai reavaliar quando você está entrando num ambiente de entrega contínua. O impacto da arquitetura eu tentei ilustrar dessa forma, mas quando você tem uma arquitetura que a gente chama de monolítica, você pode pensar na organização dos seus componentes só no nível de componentes dentro de um módulo, você pode pensar de grandes módulos ou de grandes serviços. Se existe um acoplamento muito grande entre essas peças, e quando você tenta colocar uma em produção, você tem que colocar outra, isso não favorece a sua velocidade. Faz com que todo exercício de colocar um software em produção tenha que trazer um monte de componentes que também foram mudados ao longo do tempo. Ou seja, você está carregando a mudança de todo mundo ao mesmo tempo. Não faz sentido, por exemplo, se você dividir seu software em componentes, e você tem um componente, por exemplo, eu estava conversando há pouco tempo com um rapaz que é um arquiteto de um software que tem um módulo de nota fiscal, cujas mudanças devem ser revisadas por todos os clientes que ele possui. Então, qualquer mudança naquele módulo então, precisa de uma revisão. Agora, se alguém quer fazer uma mudança na UI e ele fica preso por esse time, não faz sentido algum que o time mais lento ou que o time que demore mais para fazer o deployment segure todo o resto do time. Tá? Algumas dicas para repensar sua arquitetura ou reavaliar sua arquitetura, flexibilizar.
existem 3 estratégias que eu listei aqui: microserviços, ou seja, transforme alguns dos seus componentes num serviço com uma comunicação neutra, não uma comunicação tipada, eu diria. Feature toggles, que basicamente é colocar chaves no seu sistema que você pode ligar e desligar, habilitar e desabilitar. E também uma outra técnica chamada Branch by Abstraction, que normalmente quando você precisa fazer grandes mudanças no seu componente, você faz 2 mudanças ao mesmo tempo, né? Você cria uma interface, coloca a mudança e coloca isso tudo ao mesmo tempo em produção, mas não necessariamente exercita aquela parte do código. Mesmo assim, você está mantendo todo o seu componente pronto para produção o tempo todo. Uma ideia que ajuda bastante a identificar onde estão essas fronteiras de sistema é se perguntar o que você coloca em produção sem colocar o resto. Exemplo clássico de integração que carrega todo mundo são componentes que são integrados por acesso ao banco de dados. Você tem um banco de dados só, vários serviços, mexe em um serviço que mexe no banco de dados, os outros também mexem e acaba tendo que carregar todo mundo junto. E essas são as partes, eu diria, mais mão na massa, que eu diria, para você começar a implementar a entrega contínua. Mas a entrega contínua não é só a parte mecânica da coisa. Ela traz o conceito de melhoria contínua. O Jez Humble gosta de falar que entrega contínua não é um destino, não é um lugar onde você chega, mas sim um caminho que você percorre. Agora que nós estamos aqui tirando as rodinhas, né, por onde eu começo, você já tem alguns ponteiros para iniciar a implementação de entrega contínua. Você tem que entrar num loop, ou seja, num ciclo de melhoria contínua. Recentemente eu assisti uma palestra do Kent Beck, que é o criador do Extreme Programming, também conhecido pela técnica de TDD, e que ele fazia uma ótima analogia, eu gostei muito, eu queria trazer para vocês. De que, o que acontece quando você começa a acelerar o desenvolvimento de software? Né? Quais são as consequências disso? Ele tinha uma metáfora de acelerar a velocidade da luz, e a velocidade da luz, as coisas, as sensações físicas são diferentes, o tempo dilata, a massa se altera. Como seria levar essa mesma metáfora para acelerar o desenvolvimento de software? Eu tentei ilustrar uma das consequências aqui. Imagine que você tem uma linha do tempo, em um determinado tempo longo, vamos dizer 6 meses, eu coloquei 4 fases aqui, vamos pensar análise, desenvolvimento, teste e implantação. Né? Então, ao final desse período, você faz a implantação. Agora nós estamos falando nós vamos ser mais rápidos, nós vamos diminuir essa distância entre o início e a implantação. O que acontece? Os processos começam a ser comprimidos, ou seja, você ainda tem que fazer o que você tinha de fazer de processo, por exemplo, você não vai deixar de testar, mas existe uma tensão criada. Essa tensão continua sendo criada, coisas continuam tendo que mudar, até o momento que você chega vamos dizer assim, numa mescla desses processos. O que eu quero dizer com isso? Você não pode abdicar de algumas coisas que são cruciais nos processos, mas muitas vezes a gente vê as pessoas ficarem presas ao conceito do processo em si, de executar aquele processo daquela forma. O exemplo que o Kent Beck falou era, se você tem uma fase de testes num ciclo de 6 meses, tudo bem, você pode perder um mês testando. Mas agora, se esse ciclo começa a ficar cada vez mais curto, talvez seja a hora dos desenvolvedores testarem o software enquanto eles desenvolvem. Ou que você automatize alguns testes. Ou seja, você não está abdicando do valor, ainda você tem que criar algo que tem qualidade. Mas você está fazendo de uma forma diferente. Então, se você, na questão da melhoria contínua, isso é um bom exercício para entender, principalmente para falar com outras pessoas que ficam afetadas, você vai afetar a organização inteira.
E você não pode levar uma mensagem de que o que você faz não vale mais. Não, existe um valor, você tem que encontrar o valor e mudar a forma que aquele valor é entregue. Coisas realmente se transformam num ciclo de 6 meses de desenvolvimento para um ciclo de uma semana de desenvolvimento. Para encontrar quais são esses processos, eu tenho uma dica que é lembrar de quando ocorreram emergências na sua organização, no seu time. Ou seja, houve um bug em produção, algum problema em produção, e todos têm que trabalhar o mais rápido possível para resolver aquele bug. Aí eu faço a pergunta, todos os processos foram os mesmos? Você tinha um comitê de mudanças, esse comitê de mudanças se juntou, fez toda a burocracia que eles fazem para aprovar a mudança, ou eles alteraram o processo deles de forma a ser mais rápida? Ou seja, quais processos que foram maleáveis, que ainda tiveram que entregar o seu valor no seu, na cadeia de desenvolvimento, mas foram mudados de certa forma para que sejam bem mais rápidos? Esses são candidatos a mudanças. Eles são candidatos talvez à automação ou talvez a incluir esse processo juntamente com outro processo, etc. São apenas dicas. Porque no final das contas o que nós queremos fazer é release da mesma maneira que a Lola aqui faz. Ela não tem preocupação alguma. Ela quer estar tranquila em dias de implantação, em dias de colocar suas mudanças em produção. Porque uma mensagem que uma vez eu vi o Jazz falando, e eu acho que vale a pena enfatizar, é que no final das contas, o que nós queremos fazer é a nossa vida melhor. Ninguém quer chegar às 3 da manhã para fazer uma implantação. Ninguém quer abdicar de estar com a família para ir ao trabalho porque existe um erro que aconteceu em produção e ninguém sabe como resolver porque tem muitas mudanças entrando. Ou seja, nós queremos melhorar a qualidade de vida, nosso balanço entre o que nós fazemos de alta complexidade, que é desenvolvimento de software, com uma qualidade de vida um pouco melhor. Né? E para não falar que não falei de exemplos concretos, hoje o grande exemplo de entrega contínua, de continuous deployment, assim, que eles são excelentes no que eles fazem, é a Etsy. A Etsy, basicamente, o que ela faz, ela é um website que vende coisas de pequenos comerciantes. Ela faz meio que um papel de intermediário, é um portal para pequenos comerciantes. Né? Ela tem uma renda, acho que em 2011, de 500 milhões de dólares. Era uma startup. Ela tem mais de 1 bilhão de visitas de página, ou seja, ela não é um website pequenininho. E ao longo de 2 anos, eles fizeram 6 mil deployments para produção, onde o vermelho são mudanças em configuração e o amarelo é implantações da aplicação como um todo. Inclusive, se você for contratado pela Etsy, a primeira coisa que você faz ao entrar no escritório é um deployment para produção, antes mesmo de assinar os papéis de contratação. É uma cultura, a companhia inteira gira em torno disso. Se você buscar no Google sobre a Etsy, você vai ver várias palestras em diferentes aspectos sobre continuous deployment, sobre como eles fazem experimentos. Eles já não trabalham mais com a questão de funcionalidade, pensa na funcionalidade, entrega a funcionalidade. Eles trabalham com experimentos. Eles são tão rápidos que eles podem experimentar e medir o impacto de uma mudança no website ou não, ou de uma parte dos usuários ou não, e então aprimorar a todo momento a plataforma deles. E, em resumo, né, quer dizer, de tudo isso que eu falei, que você pelo menos fique com esses sete tópicos. Né? Saiba o porquê você quer implementar a entrega contínua. Né? Pergunte-se por quê, o que está doendo, o que você deseja ganhar com a implementação de entrega contínua neste momento. Defina algumas métricas. Pense em como quantificar isso, principalmente para a sensação de progresso e principalmente que você tem que comunicar isso entre a sua organização como um todo.
procure o suporte da liderança, ou seja, mantenha o feedback entre as pessoas que estão lhe dando o espaço e o tempo para fazer isso, e mantenha essa comunicação ao tempo todo. Mudanças para entrega contínua não são repentinas. Então, esse exercício, esse compartilhamento de informações é muito importante para que você tenha espaço para fazer as mudanças que você precisa. Se é a primeira vez, os seus times não são ágeis, ou é a primeira vez que você vai introduzir entrega contínua, se você já não está no caminho de implantação de entrega contínua, procure um time. Use alguns critérios como eles são ágeis, eles são propagadores de informação, estão dispostos a novos desafios, são curiosos. Se for uma equipe muito grande. Se for uma empresa pequena, você tem que conseguir que todo mundo compre a ideia. Né? Na prática mesmo, inicie pela integração contínua. Tenha certeza de que você tem um ambiente de integração contínua, é a porta da sua automação. Os valores que vêm junto com a integração contínua, ou seja, todo mundo faz check-in de código, coloca no repositório códigos a todo dia, não fica guardando o código na sua máquina a todo dia para que seja integrado. Porque integração contínua é integrar todos os pedaços, todas as dependências o mais rápido e o mais contínuo possível para identificar qualquer problema de integração. Né? Fique de olho na arquitetura. Se a arquitetura não permite, por exemplo, um release para produção pequeno, já use algumas mecânicas como branch by abstraction, feature toggles, ou transformar uma parte dessa sua arquitetura em serviços, desacople ela o suficiente para que tenha tamanho o suficiente que faça sentido colocar em produção. Você possa causar uma mudança em produção de valor, mas não precisa carregar uma série de componentes o tempo todo. E, por final, entrega contínua não é nada mais do que um continuous improvement no desenvolvimento do software. Você volta ao início toda vez, iterando e melhorando o seu desenvolvimento de software como um todo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Tem mais um slide aqui com umas referências. Eu vou colocar esse slide no SlideShare. A Catherine vai compartilhar com vocês aonde ele vai parar. E vamos ver se temos perguntas. Só um segundo. Ok, nós temos perguntas. Que marca é esse? Esse headphone que eu estou usando chama Razer Black Shark. Eu uso para remote pairing, para parear remoto. Ele é bem bom para isso. Passe o link desse aplicativo. Eu não sei qual aplicativo. Qual o nome desse aplicativo? Eu acredito que seja o Rescue Time, que vocês estejam falando daquele que que mantém o tracking de tudo que eu faço na máquina. Ok, eu vou pular essa pergunta, porque... deixa eu ver quantas vezes... Tá, tem muitas perguntas, então eu vou pular algumas. Algumas estão respondidas nas referências. Ok, programas de integração contínua. O mais famoso é o Jenkins, que era a Hudson, hoje chama Jenkins. Tem o TeamCity, que eu acho que é da Atlassian, é pago. Tem o ThoughtWorks Go, tem o Travis CI, que você faz direto do GitHub para cloud, e ele faz o build. Outro sistema, tinha o Cruise Control, mas hoje não se usa mais. Tem o Bamboo. Esses são nomes de software para entrega contínua. Boa pergunta. Existe uma diferença entre entrega contínua e integração contínua? Sim, existe. Até onde vai a integração contínua? A integração contínua, o escopo dela é
a integração das peças de software, dos pedaços de software, ou seja, você tem uma automação onde vários times estão fazendo alterações no código e você tem uma máquina que isola o ambiente de construção, que a gente chama de ambiente de compilação e testes, ou seja, ela automatiza tudo isso. Existem vários benefícios de se fazer integração contínua. O primeiro é que você abstrai o fato do software roda na minha máquina, mas não roda na máquina do meu colega. Porque a máquina de integração contínua tem um ambiente certinho de como deve ser, quais são as dependências em produção. Né? E a integração contínua diz respeito mais à construção do software e esses passos de automação. A entrega contínua ela tem alcance até a entrega do produto. São metodologias e técnicas que você vai aplicar. É curioso que acaba realmente misturando uma coisa com outra, mas muitas das técnicas você vai acabar desencadeando através de integração contínua, através dos seus servidores de integração contínua. Mas a entrega contínua abrange um pouco mais até o produto entregue, ou seja, monitoramento do produto em produção e como você sai do código para chegar em produção mais rápido. Toda a equipe. Ok, eu tenho que falar a pergunta, senão talvez vocês não saibam qual é a pergunta. Para a implementação de entrega contínua, toda a equipe do desenvolvimento até a produção deve seguir os mesmos métodos ágeis. Se não, existem métodos compatíveis e incompatíveis. Essa é uma boa pergunta. Em relação a métodos ágeis, a primeira coisa a se considerar métodos ágeis a primeira pergunta, se você realmente está fazendo método ágil, é saber se você pode alterar o processo. Né? Um time que esteja fazendo Scrum, mas não pode alterar esse Scrum para se encaixar melhor no contexto dele, não está fazendo método ágil, porque está fazendo uma coisa muito prescrita. Então, mesmo se você se você tiver diferentes métodos ágeis, e você cria incompatibilidade entre eles, eu não sei como isso seria possível. É até possível, mas eu não tenho ideia de como isso iria se desenrolar. Não é obrigado a seguir os mesmos métodos ágeis, né? Essa é a resposta final, mas é importante que você adapte toda a, adapte o que você precisar adaptar para se encaixar nos outros processos. Por exemplo, os processos de operações são muito diferentes dos processos utilizados na área de desenvolvimento. Né? O que a gente pede, o movimento DevOps é um compartilhamento disso e uma integração entre essas duas maneiras de pensar. Como manter ambientes de QA e produção sempre alinhados para garantir que uma entrega não cause impacto no negócio. Normalmente, as mudanças nos servers de produção não são replicadas em QA no mesmo esforço de tentar manter os ambientes iguais. Ok. É a ideia do que a gente chama de pipeline. Né? Se o seu ambiente de produção está sendo modificado e o seu ambiente de QA não reflete pelo menos alguma coisa próximo do que o ambiente de produção, significa que essa introdução está vindo de uma outra forma a não ser através de um pipeline, através de uma automação. No projeto que eu trabalho atualmente, todas as modificações em ambiente são feitas e passam por um pipeline. Quer dizer, tudo é aplicado no ambiente de QA e também depois aplicado no ambiente de produção, porque não faz muito sentido alterar a produção sem testar antes. Né? O importante é que o QA, na verdade, teria que ser aonde você testa as alterações que vão para a produção. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Qual é um bom motivo para implementar a entrega contínua? Um motivo típico. Um motivo típico para implementar a entrega contínua é aumentar a velocidade que você chega em produção, dado uma ideia, né? E sem muitos defeitos nesse caminho, ou seja, sem muito estresse, eu diria. Né?
E eu deveria adicionar também porque você fecha o ciclo com o feedback que você recebe em produção para aprimorar o seu produto melhor. Ou seja, quando você chega no nível de Etsy, onde você experimenta e aprimora o seu produto tão rápido, você está anos-luz de um competidor que demora 2 meses para colocar uma funcionalidade para ver se ela é boa ou ruim. Usamos Java e PHP. A ferramenta, usamos Java e PHP. Que ferramentas para integração contínua entre Java e PHP? Bom, PHP você não compila. A ferramenta de integração contínua em si, ela é meio, a maioria delas é agnóstica à tecnologia. Você só tem que ter pelo menos uma maneira de trigar a automação de compilação, no caso do Java e testes, e no PHP também você pode, eu não sou muito familiarizado com o ambiente de testes em PHP, mas eu acredito que tenha testes unitários, bibliotecas de testes unitários, que você também pode executar. E no seu ambiente de integração contínua, o seu servidor de integração contínua, ele não precisa ser monolítico, que ele tenha que fazer o Java e o PHP juntos. Ele pode disparar jobs, um para fazer o Java, outro para fazer o PHP, e se os dois passarem, então é dado como um build correto. Como a relação do usuário com o software pode tornar mais produtiva e contínua? Eu não entendi essa pergunta. Pode falar. Ah, ok, qual o papel do gerente de release nas organizações? Quais as responsabilidades? Ah, ok. Qual é o papel do gerente de release? Ah, normalmente, o que eu tenho visto, o gerente de release, o papel dele é certificar de algumas variáveis que vão acontecer em release. Por exemplo, na Etsy, existe uma série de convenções. Por exemplo, somente uma pessoa coloca em produção de cada vez. Eles ainda não conseguem colocar. Se duas pessoas tentarem fazer o deployment, a automação não sai do jeito que precisa. No projeto que eu ocupo hoje, o que a gente rotaciona, na verdade, esse gerente de release, né? Que ele faz uma checagem antes com os times. A gente não tem uma automação tão grande que faça o deployment várias vezes ao dia, mas a gente faz 2 vezes a semana, né? 2 vezes na semana deployments. Então ele certifica de que todos os times, as funcionalidades que não estão prontas para produção não vão entrar, as que estão prontas para produção possuem, o time certifica de que existem logs, existem como medir. Mas isso eu acho que depende da maturidade da sua organização. Se eu posso falar um pouco mais sobre desacoplar a arquitetura. Tá. Eu dei aquelas 3 estratégias, né? Eu vou dar um exemplo clássico, que é a integração por banco de dados. Você tem um banco de dados e todos os seus sistemas falam com o mesmo banco de dados. Então, quando há alterações múltiplas entre esses vários sistemas, você tem que fazer o release do banco de dados, mas se você fizer o release do banco de dados, o outro sistema não é compatível e etc. Uma das primeiras técnicas é desacoplar a persistência de cada sistema da conversa entre os sistemas em si, né? Quer dizer, banco de dados não é uma plataforma de integração, de forma alguma. A questão do feature toggle ajuda você a proteger o código que está em progresso. Você eventualmente vai ligá-lo, mas suponha que não exista a implementação, desculpe, a implementação do back-end pronta, né? Você mantém desligado até que a implementação do back-end esteja pronta. Outra maneira é desacoplar microserviços. É que eu não queria responder microserviços porque é a clássica, né? Você olha para o seu sistema e vê qual parte do seu sistema atende mais de um, né? Se ele atende mais de um, você pode abstrair essa comunicação por algum protocolo HTTP, ou seja, usar uma API REST.
né? Você consegue extrair, subir um servidor só para atender isso? Vamos dizer, um serviço que dê informação de usuários, né? Eu não tenho certeza se você queria que eu entrasse em detalhes técnicos, mas detalhes técnicos depende da situação atual. Se eu recomendo ferramentas para integração contínua, o Jenkins é muito utilizado, a ThoughtWorks Go é muito bom se você quer adotar na sua organização, principalmente porque existe a capacidade de fazer pipelines. O Jenkins tem plugins para pipelines emulado. O TeamCity também é muito bom. E, francamente, esses são os três que eu tenho utilizado. Esses são os três que eu tenho mais conhecimento que eu tenho utilizado nos últimos anos. Eu usava muito o Cruise Control, mas o Cruise Control tem uma série de problemas, principalmente se você quiser escalar o Cruise Control. Eu tive um projeto que existiam centenas e centenas de builds no Cruise Control. E aí é complicado você gerenciar o Cruise Control quando você tenta escalar ele. Sim, a pergunta é, em relação a desacoplar a arquitetura, muito se ouve na internet desacoplar um sistema e separar o back-end do front-end. Isso é uma maneira, e colocando uma API REST entre eles. Mas esse serviço não serve outras apps, então não seria o caso de manter as coisas mais simples? Sim, a arquitetura simples, na verdade, é o seu objetivo final. É uma arquitetura que você olhe. Existe uma talk muito interessante do Uncle Bob, que ele fala, como é que é o nome da talk? Os 10 anos perdidos da arquitetura. Assim, acho que é os anos perdidos da arquitetura, Architecture Lost Years. Em que ele fala exatamente quando ele abre uma aplicação, por exemplo, em Rails, ele olha a aplicação e ele fala, que aplicação é essa? Né? Eu olho para isso, eu olho para essa arquitetura, a única coisa que eu consigo inferir é que roda em Rails. Mas a arquitetura ainda, não sei se é uh, uma aplicação para contabilidade ou uma rede social. Né? A arquitetura dá bastante conversa. Dá para usar EC no meio do projeto? Sim. Não pense que você vai fazer entrega contínua da noite para o dia. Mas todas essas dicas que eu dei agora não são de projetos que precisam começar agora. São projetos que estejam em andamento. Você vai introduzir mudanças ao longo do projeto, enquanto ele realmente está em andamento. É possível, sim, introduzir. O bom é manter na cabeça alguns princípios básicos e começar a alterar as ações para atingir aqueles objetivos. A pergunta é se é possível fazer entrega contínua onde o software em si é composto por várias equipes. Uma equipe desenvolve uma camada de serviços, outra equipe uma camada de interface e assim por diante. Sim, você está sujeito ao que eles chamam de lei de Conway. Né? Da maneira que você divide as equipes, é basicamente como você vai... são os módulos que vão aparecer no seu software. A ideia é, por exemplo, se você quiser fazer um compilador e tem 4 equipes diferentes, você vai ter um compilador de 4 fases. É possível fazer entrega contínua? Sim, é possível, desde que você faça a integração contínua, que essas equipes submetam o código e existe uma automação para, no final, você pode ter, por exemplo, suponha que você faça um back-end e você tem todo o processo de teste unitário, teste, enfim, qualquer outro tipo de análise que você queira fazer. No próximo passo, você tem um artefato. Esse artefato é a dependência das outras equipes, porque todos esses artefatos compõem o sistema que você está trabalhando. Então,
no teste de integração final, você pega os últimos artefatos gerados e roda um teste final, ou pode ser um smoke test, ou pode ser um teste de interface com Selenium, dependendo de como esse software realmente é, que verifica tudo. O risco que você corre é de quando esse teste não passar, quando essa fase da sua integração contínua não passar, quem que vai corrigir o erro, né? Assumir a responsabilidade. E isso é uma coisa cultural, porque cachorro que tem muito dono morre de fome, como diz o ditado brasileiro. Então você tem que investir na certeza de que os times entendem que todos eles são responsáveis por aquele build quebrado. Uma maneira que eu vi isso acontecer é que, obviamente, que só vai para a produção quando aquele build estiver verde. Mas tem que ficar de olho, porque existem outras disfunções que podem acontecer entre times se você forçar a responsabilidade sobre eles. Então é uma questão cultural, é um pouco mais complicado. Ok. Entrega contínua em Niteo. Eu tenho que confessar que a minha experiência com governança, principalmente certificações de governança, não é tão grande. É possível sim, inclusive a Etsy tem PCI que traz a figura de segregação de papéis e tudo mais. Existem alguns webinars que aconteceram na ThoughtWorks, só em inglês, infelizmente, que dizem respeito à parte de governança e segurança. Sim, é possível, você só tem que... Bom, eu vou entrar um pouco mais a fundo em entrega contínua, mas lembrar que se você tem automação, você pode fazer essas mesmas automações podem ser mecanismos de segurança. Podem ser mecanismos de relatório, o que aconteceu com o software, quem mudou, quem não mudou, ou qualquer outra pergunta de governança, você pode criar outros sistemas que geram relatórios de todo esse processo que está acontecendo. Sim, é possível fazer, mas depende de como você vai fazer. Como conseguir o apoio da chefia para bancar a entrega contínua? Eu trouxe algumas ideias, ou seja, você sabe quais são os benefícios, né? Isso é um pouco de consultoria. Você tem que perguntar para a chefia qual que é a preocupação dela. Porque existe um custo associado se você não está fazendo. Existe um custo associado a defeito. Esse custo pode ser fácil ou pode ser barato ou pode ser caro, dependendo do que afeta, de como afeta. É importante que você saiba articular isso, né? Não tente vender, chegar com um livro e vender como um todo, mas primeiro se pergunte qual é o que está no radar da liderança nesse momento, quais são as preocupações, o que merece otimização. Como a gente fala de entrega contínua, acaba otimizando todo o processo de desenvolvimento, provavelmente existe uma intersecção entre o que você tem de preocupação, de implementar e do que a liderança tem. Então você pode começar por aí, se possível. Ok, tem talvez uma recomendação, um pedido de recomendação. Trabalho em uma pequena startup, uma equipe de 5 pessoas, mas gastamos muito tempo com build e publish. Automatiza tudo. Automatiza o que você puder. Se já for automatizado e leva muito tempo, é, ou os testes, geralmente o que acontece, os testes são feitos na camada da interface, que são normalmente lentos, porque você tem que levantar todos os sistemas dependentes para poder testar pela interface, mas talvez seja uma questão de repensar um pouco a arquitetura para você ter uma arquitetura mais modular, que você possa testar no nível mais baixo, ter certeza de que aquilo funciona e faça menos testes de UI. Mas se você faz o build manualmente e a publicação em produção manualmente, automatize isso, pegue a sua linguagem de preferência, obviamente tem ferramentas de build, Gradle, antigamente o Ant, Maven, dependendo da arquitetura, Ruby tem o Rake, inclusive no livro o Jez Rumble faz até referência ao Make, que a gente usa para compilar
projetos em C, bem antigo. A pergunta é se eu leio as perguntas. Sim. Mas tem bastante pergunta e eu não quero. Nós já estamos 5 minutos. Ah, a entrega contínua praticamente elimina os testes manuais. Os testes manuais repetitivos, eu diria que sim. Nós temos que. A entrega contínua acaba removendo as etapas que são mecânicas. Seres humanos não são bons para ficar fazendo a mesma tarefa repetidamente, né, tarefas repetidas. Mas o papel do analista de qualidade agora fica cada vez mais importante, porque ele tem tempo para fazer testes, o que a gente chama de testes exploratórios. Né? Fazer testar combinações que você normalmente não codifica, porque você não vai ficar codificando todos os cenários e todas as iterações, dependendo do tamanho do seu, software. Né? E agora, sim, elimina os testes manuais, sim, mas não os exploratórios, sim aqueles repetitivos. O livro traz, na verdade, muito mais prático do que teórico. O livro traz referências a quase todas as ferramentas conhecidas no desenvolvimento de software. A pergunta é se o livro traz exemplos mais práticos do que um conceito abstrato. Não, é bem prático. Tem até, inclusive, trechos de código para exemplificar do que eles estão falando. Ok. Gente, eu não vou conseguir responder todas as perguntas. Eu vou responder mais uma pergunta e. Desculpa. Como eu vejo Sim, a pergunta é: com o tempo de release diminuindo cada vez mais, como é que eu vejo o tempo utilizado pela equipe de testes? É testes exploratórios. Né? Ah, existem também aí, que é o curioso, onde os papéis começam a se fundir, né? Quer dizer, o desenvolvedor ele já tem um pouco da responsabilidade de testar o software em níveis um pouco maiores do que apenas o teste unitário. E a pessoa, o analista de teste, a equipe de teste, agora tem uma outra responsabilidade também que começa a aparecer, que é certificar de que a funcionalidade corresponde ao que deve acontecer. Ou seja, em algumas organizações a gente tem o analista de negócios, que é uma pessoa que fica entre o negócio em si, as preocupações do negócio, e o desenvolvimento. Né? A equipe de teste começa a executar esse papel junto com o analista de negócios, ou seja, funciona como um consultor. E é bom lembrar que a minha experiência e grandes e boas equipes de testes têm uma visão completa de um produto. Eles são capazes de dizer interações assim que você não conseguiria ver dentro da equipe de desenvolvimento, porque eles sabem como o produto deve ser como um todo, uma visão global. Então, o que pode ser automatizado, você automatiza. Inclusive, a equipe de teste também pode ajudar na automatização. Né? No projeto atual que eu ocupo, o pessoal de analista de qualidade e desenvolvedor sentam juntos e fazem uma história e os testes juntos. Ok? Gente, muito obrigado. Nós estamos 10 minutos a mais do tempo previsto. Eu acho que é isso aí. Catherine? Oi, muito obrigada. A gente vai estar mandando então a gravação do seminário e os slides após a sessão. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.